Primeiramente, sejam todos bem-vindos ao nosso painel. E eu queria agradecer a presença de cada um aqui, tá certo? E aí, pessoal, pronto, esse é o nosso painel. Fazer jogo é arte, aprender faz parte. Primeiro eu vou apresentar a todo mundo aqui, a gente. Nós fizemos parte da turma que concluiu ano passado na Escola Técnica Estadual Cícero Dias, que é aqui mesmo em Recife, lá em Boa Viagem. E a gente se formou em técnicos em programação de jogos digitais. E essa escola é uma escola modelo e tal, nós participamos de vários projetos lá, desenvolvemos alguns jogos. E com isso nós nos destacamos. E hoje todos os 7 trabalhamos no César, que é um instituto de inovação que fica aqui no Porto Digital. E hoje em dia nós somos técnicos de sistema de lá. Então a gente veio aqui contar um pouco como foi nossa trajetória e mostrar o que aprender jogos, o que criar jogos influenciou na nossa vida, o que criar jogos nos trouxe de bom e o que criar jogos nos mudou, certo? Então, passar aqui, nós vamos ter diversos tópicos durante nosso painel. E o primeiro, nós vamos falar justamente as etapas do desenvolvimento dos jogos. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Lucas Apolinário e eu vou começar falando um pouco sobre o desenvolvimento de jogos. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é uma das primeiras coisas que a gente faz quando está começando a pensar no projeto em si, que é o briefing. O briefing a gente trata como uma reunião que pode ter ou não o cliente, que ele vai passar requisitos que ele deseja do projeto em si. Ele pode passar a quantidade de pessoas que vai ser precisa para o projeto ser feito. Ele passa especificações como, eu quero um jogo 2D, eu quero um jogo 3D. Então são requisitos básicos, prévios, para poder ter um documento que faça toda a documentação do jogo antes dela existir. E então ela tem o quê? Ela possui tema, base, como por exemplo, eu posso puxar um tema de ecologia. Então eu vou trabalhar em cima do tema de ecologia, por exemplo. Ela possui a quantidade de pessoas que vão precisar desenvolver os jogos, como programadores, game designers, audio designers, gerentes de projetos, enfim. O segundo passo que eu quero apresentar para vocês é o brainstorming. Eu vou passar para Arthur, para ele poder falar um pouco mais. Boa noite, galera. Meu nome é Arthur. Eu estudei com essa cambada aqui. E após você saber mais ou menos o caminho que você vai tomar, você saber para que público você vai fazer, o que mais ou menos você tem que fazer, você tem que pensar o que vai ser o jogo. Por exemplo, se eu levanto assim, o jogo vai ser um jogo de menininhas e de entre 10 e 13 anos. Eu não posso pegar e começar a fazer algo de metal, eu não posso puxar para algo que não tem nada a ver com o tema. Eu tenho que começar a pensar através daquilo, o que uma menina de 10 a 13 anos tem interesse. Eu tenho que começar a ter ideias do que pode ser feito no jogo. Por exemplo, o jogo a gente decidiu que vai ser um jogo de plataforma. Aí beleza, aí nos reunimos, todo mundo no projeto, e a gente pensa, o que vai acontecer? Vai ter um personagem só? O que o personagem vai fazer? O que ele poderia atirar, poderia pular? Poderia ser bem parecido com o Mario, poderia ser mais parecido com o Metal Slug. Então, essa parte é bem interessante, porque todo mundo do projeto, independente da área, se junta para ter ideias, de trocar ideias. Até bem, é bom por causa que você não tem, um programador não tem uma visão igual a de um designer, de um cara de som. Aí você fica bem diversificado, você consegue abranger bastante. Eu vou fazer uma dinâmica, mais ou menos aqui com vocês, que é para mostrar mais ou menos uma simulação de um brainstorm.
eu vou pedir a ajuda de vocês, então colaborem aí. Eu vou dar um tema e eu quero pedir algumas sugestões de jogos, mas eu não quero saber que o jogo vai ser estilo GTA, eu quero saber assim, vai ser um jogo que a história vai ser tal. Por exemplo, um encanador que vai salvar uma princesa, beleza? Eu vou passar um tema aqui pra vocês e eu quero um pouco de interação de vocês. Eu quero alguns jogos, algumas histórias que tratem sobre vida marinha. Alguém tem alguma ideia? Alguém com a sugestão? Vida marinha. Ninguém? Alguém daqui tem alguma ideia? Sobre vida marinha? Alguém? Isso. É pra produção de um jogo, certo? Vamos lá. Brainstorming. Uma vida marinha, massa. Caramujo. É uma ideia. Caramujo. Agora vamos pensar em outras coisas misturadas a outros temas que podemos complementar no brainstorming para poder formar um jogo, certo? Beleza. Alguém mais quer contribuir? Alguma ideia a mais? Que tal o mangue? Mangue, caranguejo. Bora, galera. Alguma coisa que vem à mente de vocês? Oi? Beleza. A ambiental tá em alta, então que tal a vida marinha e o inimigo ser tipo o petróleo invadindo após um furo num navio? Interessante. Então a gente já tem duas coisas básicas aqui. A gente já tem um personagem principal, que seria a vida marinha em geral, e a gente já tem um inimigo, que seria o petróleo. E o aliado poderia ser um urubu para dar suporte em algumas fases que tivessem muito espaço aberto e o caranguejo não pudesse alcançar. Certo. A gente já tem um mangue, que tem um caranguejo, e que a gente já tem o suporte de um urubu, que vai ficar dando ajuda nas fases para poder salvar o mangue do inimigo do petróleo. Alguém tem mais alguma ideia para poder encaixar? Alguém tem outra sugestão? Alguma coisa? Mais alguém tem aqui? Alguma ideia? Aí, que nem no Metal Slug, pra resgatar os reféns, o caranguejo ele passava do lado da tartaruga marinha que tá com o plástico enrolado no pescoço e corta e liberta a tartaruga. Massa. Vamos lá. O caranguejo, que ele precisa salvar a vida marinha, certo? Tem ajuda de um urubu no mangue e que ele precisa salvar as tartarugas em alguma fase, que ele precisa cortar pedaços de plástico, de sacolas, que ficam presos no pescoço da tartaruga. Isso aqui foi bem uma simulação mesmo de como é um brainstorming. É assim mesmo, é uma conversa que um dá ideia, o outro puxa, o outro complementa, um puxa daqui, o outro vai de lá, e com isso a gente tem uma ideia principal que a gente consegue desenvolver todo o decorrer do jogo. Aí vocês pensam assim, que ideia louca, um urubu, um mangue, petróleo. É quase tão doido quando um bando de pássaros tentando atacar um bando de porcos. Certo. E aí, pessoal, a gente vê que a grande sacada do brainstorming é que ele é simples, mas ele parece não ser objetivo. Porque você chega justamente num local como esse com a sua equipe e diz, beleza, diga um tema, beleza, diga um personagem, diga um inimigo. Mas por mais simples e por mais que ele não pareça ser objetivo, mas ele é bastante eficaz. Tanto é que o brainstorming ele é usado em toda a indústria criativa. Em cinema, teatro, filmes, cinema, teatro, música, todas as indústrias criativas usam brainstorming. Certo. Próximo tópico. Game design. Depois da ideia, a gente precisa elaborar como vai ser o jogo. Como um filme utiliza o roteiro, no game a gente vai pegar o game design. Vai pegar os elementos como foi abordado aqui, como pegou o caranguejo, o mangue,
vai colocar agora tudo passo a passo como vai ser. Quem é que vai começar, por onde vai começar, dali vai começar a criar uma história, como é que vai atuar o caranguejo, o mangue, como é que ele vai chegar a ser poluído, o que o pássaro vai, como é que ele vai fazer para ajudar o caranguejo a solucionar aquele problema. Aquela brincadeirinha, aquela historinha, tem aquelas certas missões. Essas missões começam no Game Document, que é o ponto crucial do próprio game. É o passo a passo de você ter um jogo completo, começo, meio e fim. Pronto. Para vocês pegarem um pouco, eu vou fazer uma analogia. O Game Design Document pode ser meio que comparado a um roteiro de um filme. Ele vai estar explicando tudo o que deve ser feito no jogo. Todas não serve apenas para poder explicar para as pessoas o que vai ser o jogo, mas sim para os próprios desenvolvedores terem uma guia do que eles precisam fazer. Assim tirando suas metas que eles precisam fazer nas sprints, nas semanas de trabalho. Então o Game Document é uma parte crucial que ele consegue organizar todo o projeto e dizer, pronto, agora a gente tem uma coisa para criar um produto. Esse documento é o que a gente tem para poder começar a desenvolver e começar a fazer o jogo rodar. Algo bem bacana que o Lucas citou é justamente a capacidade do Game Document de, além de ajudar quem não é da equipe, servir de guia para todos os membros, certo? Porque ele serve, porque todos nós esquecemos do nosso trabalho de algumas coisas. Nem todo mundo vai lembrar de todos os personagens, de todos os pontos de vida, todos os pontos de save. Então, é justamente essa capacidade de tanto quem não é do projeto, o seu cliente pode utilizar seu Game Document e entender, todo mundo. E também divergências de ideias, porque pessoas têm interpretações diferentes. Então, se eu ouvir uma história, eu posso tirar uma interpretação, Décio pode tirar outra interpretação. Então, eu posso dizer, o jogo é de um caranguejo que vai salvar a tartaruga. Aí Décio fala, não, é um jogo de um caranguejo que vai salvar a vida marinha em geral. Pô, é qual dos dois? Tá lá no Game Document. Isso. Então, uma da parte que seria a finalização, em geral, entre o Game Document e esse slide do balanceamento, existe o desenvolvimento, que é realmente a parte onde entram os códigos, entram o game designer em si, para poder fazer todos os levels das fases, conseguir desenvolver o jogo, discorrer o jogo. A parte do balanceamento seria a parte do final. Por quê? O balanceamento seria como um grande teste final de tudo. Como se na peça não tem um ensaio geral do teatro, pronto, que acontece normalmente um dia antes da peça. O balanceamento seria pegar tudo que a gente tem, beleza, a gente tem isso aqui é o que a gente quer vender, é o nosso produto, vamos testar. Fazendo o quê? Vendo se todos os níveis estão balanceados com dificuldade, se os levels conseguem seguir uma linha linear, conseguir descrever todo o game designer no balanceamento. Então seria o teste final de tudo, chegar, pô, esse aqui é o jogo da gente, tá, vamos ver se ele tá bom, vamos ver se ele tá legal. Não tá legal, tá faltando isso aqui, volta pro desenvolvimento. Corrige, beleza. Aqui, final. Tá pronto? Não, não tá pronto. Volta. Até chegar. Pronto, esse é o nosso produto, esse é o que a gente vai vender e a gente acabou o jogo. Uma coisa que é bom frisar é que qual a diferença entre balanceamento e teste? Beleza? Porque eu posso, durante todo o meu desenvolvimento, chegar e começar a testar. Será que essa fase está muito difícil? Será que esse personagem está bom? Ele está muito fraco, está muito rápido? Então a grande sacada do balanceamento é que, pronto, nós temos esse exemplo aqui do Street Fighter. Temos dois bonecos. Se eu quisesse comparar a força de um à velocidade do outro, isso não seria um balanceamento, isso seria um teste. Porque eu estou comparando um boneco com o outro. Balanceamento, eu comparo o meu jogo com o meu Game Design Document.
Ou seja, eu comparo o que eu fiz com o que eu esperava fazer. Se dá tudo como eu fui planejado. Se todo aquele trabalho que eu tive antes de ideação deu certo. Boa noite, galera. Eu sou o Rafael. Eu também estudei com esse pessoal aqui. Eu quero pedir desculpa a vocês porque eu tô meio rouco. Acho que eu me empolguei muito na campus aqui com o pessoal. Aliás, eu acho que eu sou o único diferente aqui que camisa preta, camisa laranja, né? Mas, beleza. A galera aqui falou das etapas de desenvolvimento de jogos. Tranquilo? Dá pra entender, beleza? Mas vamos lá. A gente tem inimigos, beleza, pensei em inimigos. A gente tem fases, meu jogo vai ter 10 fases. Beleza, 10 fases. Vou pensar nos requisitos dos jogos. Beleza, requisitos. Obstáculos. Vou botar uma pedra no caminho daquele cara. Uma nuvem, raios. Beleza. Pensei, fiz o brainstorm, tô seguindo os requisitos. Beleza. Mas, e se o meu jogo não prender o usuário? E se o usuário jogou 1, 2, se na terceira vez que ele jogar, se por acaso ele enjoar do jogo na terceira vez logo de cara, vai que ele, esse jogo é chato, esse jogo não me prendeu, não chamou minha atenção, não despertou meu interesse. O que a gente faz nessa situação? Como a gente pensa no jogo que evita esses problemas. Porque se você vai fazer um jogo, você faz com o intuito que os jogadores despertem interesse no usuário de jogar, né? Você não faz um jogo apenas para fazer e guardar no seu portfólio. Beleza? Aí vamos lá. Qual os tipos de jogos que me fazem jogar? Temos jogos casuais, temos jogos matemáticos que me fazem querer bater meu recorde. Beleza. Por exemplo, se vocês forem prestar atenção, 2048 mesmo. 2048, alguém conhece? É bastante conhecido, né? Flappy Bird, tem alguém jogando ali já, ó. 2048, Flappy Bird, né? Parece até ser jogos insignificantes ou bastante simples de jogar. Parece dá até a intenção de que o desenvolvimento dele foi bastante fácil. Mas o importante de você visualizar isso é que um simples jogo com pequenos movimentos consegue prender o usuário a ele. Como ele faz isso? O fato de você jogar um jogo e ele te retornar um resultado positivo desperta o interesse na pessoa de continuar jogando ele. Quer ver um exemplo? Quando você joga 2048, pela primeira vez, você vai pegar lá 512 pontos, sei lá, 2024. Aí você vai, caramba, foi para ir pela primeira vez, nem sei se está bom ou não sei se está ruim. Então, pelo menos dá para melhorar. A primeira vez que você jogou e obteve 1024 pontos, o jogo te retornou um resultado, que foi um feedback. Beleza? Até o momento você não sabe se foi um feedback positivo ou negativo. Você vai saber na segunda jogada. Massa? Aí tá. Opa, pode perguntar. E no caso de Dark Souls, como é que ia ter esse feedback positivo, já que você morre a cada passo? Pronto. Eu vou chegar lá rapidinho. Vou conseguir ligar. Pronto. Quando eu terminar de falar aqui sobre o 2048, eu vou dar um exemplo bem parecido sobre Dark Souls. Na segunda jogada do 2048, vamos dizer que você vai e tira 512 pontos. Foi bem menos do que você tinha tirado anteriormente. Então você vai ficar, caramba, que mal, não consegui 1024, não consegui mais. Vai dar um sentimento negativo. Mas automaticamente, pelo fato de você ter conseguido 1024, você vai achar que pode conseguir mais que 1024. Porque você não vai desistir na segunda jogada. Então, um exemplo de Dark Souls, que ele está ensinando ali, que você morre a cada passo, perde, é que o jogo realmente é muito bom, mas dá a intenção que o jogo tem um objetivo a ser alcançado e você tem que chegar lá. E é esse fato de ter esse objetivo e você estar incluso no mundo virtual dos jogos que faz você querer ir atrás. E isso é um tipo de feedback. A parte da dificuldade do jogo faz parte das mecânicas para fazer você se atrair. Certos tipos de mecânicas como essa de Dark Souls, de você morrer o tempo todo, algo do tipo, às vezes serve para que você consiga experiência suficiente
para que nas etapas seguintes você consiga passar dos estágios, ou você tenha motivação suficiente para continuar jogando o jogo para até chegar ao objetivo. Isso, essas etapas são pensadas antes do desenvolvimento do jogo. Enquanto a gente está desenvolvendo, a gente pensa em como manter o jogador preso no jogo. Senão não é jogo. Um jogo que não prende o usuário, um jogo que não desperta o interesse do usuário, não é jogo, é passatempo. É algo que você fica lá fazendo só para passar o tempo mesmo. O jogo, ele tem um objetivo de mexer um pouco com o psicológico da pessoa. É de trazer a diversão para a pessoa. Entendeu? Por mais que às vezes estresse, você já tá jogando Dark Souls e tá morrendo o tempo todo. Mas vai dizer quando você consegue passar da missão, você não fica feliz. Aí sim, né? Já deu um feedback positivo. Entendeu? Tem outros tipos de jogos que podem representar bem isso. Tá? Rafael tava assinando aqui um pouco de Avatar, né, Rafael? Quer falar um pouco mais sobre Avatar pra galera? Deixa eu ver. A gente tá falando de chamar o interesse do jogador. Beleza. Uma coisa que pode chamar interesse, vou abrir uma observação aqui. Estou jogando Counter-Strike, beleza? O que eu falo quando eu mato o meu inimigo? Quando eu jogando com o Lucas. Te matei, Lucas. Observem, falei na primeira pessoa. Eu estou jogando agora God of War, beleza? Aí eu vou lá, matei o Poseidon, beleza? Cara, eu matei o Poseidon. Primeira pessoa, beleza? Mas eu tava lá, eu peguei a faca, eu matei o cara, eu peguei a arma lá e matei o cara. Não, quem fez aquilo? O meu personagem, não é? Eu acho que a gente tá se referindo a quem? A uma coisa chamada o Avatar, beleza? Não era esse não, Avatar não. Avatar. Aqui, alguns exemplos de Avatar, beleza? Batman, Sonic, outros aí que eu não conheço o nome, mas são avatares, beleza? São aqueles que nos representam no jogo, aqueles que eu confio, aqueles que eu encontro uma característica que eu gosto pra caramba. Vamos lá, beleza. Vamos ver agora o que é Avatar. O que é Avatar, Renato? Bom, o Avatar, no sentido literal, ele tem um significado meio que distante do sentido de jogos. Mas os jogos em si, quando ele fala de personagem, ele pega um pouco desse sentido de Avatar, que é como se fosse uma representação de divindade. Por exemplo, quem é que joga Dota, LoL, jogos de MMO? Uma boa parte, né? Eu conheço pelo menos, já ouvi falar. Pronto. Ele contém personagens, certo? São avatares. Esses personagens, por representação humana ou não, eles possuem poderes sobrenaturais. Vamos dizer assim, em relação a gente, eles possuem um overpower. eles têm uma sobreforça, vamos dizer assim. Eles são bem fortes, têm poderes especiais. Tá? Então, por esse fato deles serem diferenciados da característica normal humana, eles podem ser considerados que eles têm uma certa representação de uma divindade. Ele é um certo deus no jogo. Por isso que tem vários tipos de personagem. Então, basicamente isso a definição, um pouco da definição de Avatar voltados para o sentido de jogos. É isso que um pouco que os jogos traz, entendeu? Para as pessoas. Beleza, então o Avatar é algo fictício. Entendi, beleza. Agora vamos ver o que eu faço com o meu avatar. Como eu crio o meu avatar. Vou lá na minha Xbox Live e crio o meu avatarzinho. Vou lá no meu RPG. Todo mundo já aqui é RPG, eu acho. A maioria de vocês, né? Vou lá, vou criar um RPG, beleza. Vou lá criar meu personagem agora. Massa. Eu quero um personagem alto, isso, aquilo. Vamos pensar agora o porquê eu escolhi aquelas características. Sempre quando eu crio o meu personagem, um RPG ou algo do tipo, eu penso em duas situações que eu posso escolher meu avatar. Beleza? Vamos ver. Eu escolho o avatar, atribuo as características a ele de acordo com o que eu encontro em mim. Ou seja, ele atribui ao meu avatar características minhas. Ou seja, eu quero me ver no jogo. Pô, vou lá, por exemplo, FIFA, futebol. Vou botar meu jogador no Barcelona, vou botar eu lá com o meu moicano que eu tenho, moicano, e eu tenho os dribles igual do Neymar, eu acho, né? Vou botar a mesma estilo de drible do Neymar. Não, mas eu chuto forte pra caramba, velho. Eu acho que eu tenho
eu acho que eu posso botar meu chute lá 98, lá nas características, porque eu acho que eu chuto igual o Roberto Carlos, velho. Eu coloco lá as minhas características. Ou seja, eu estou tentando achar algo que eu possa colocar, achar algo de mim que eu possa colocar no meu avatar, beleza? Agora, se eu estou em um mundo de um jogo, beleza? Vamos jogar RPG, vamos lá jogar Naruto, beleza? Naruto. É massa. Aí, no Naruto, tem um mundo. Eu não vou criar um jogador de futebol. Eu não vou criar algo que fuja da ideia do mundo Naruto, beleza? Eu crio, então, um personagem de acordo com o mundo Naruto, certo? Ou seja, eu tenho aquele cabelo amarelo arrepiado. Eu tenho aquele cabelo preto do Sasuke lá. Não tenho. Eu não faço e solto fogo, beleza? Mas eu tenho que criar um personagem que se adapte naquele jogo. Ou seja, a segunda forma é eu criar um personagem que se inclui no jogo. Agora, eu não vou criar um personagem perdedor. Eu não sei vocês, certo? Eu vou criar um personagem que se destaque de acordo com o mundo e de acordo com a minha vontade. Se eu quero que o meu personagem seja mais calmo, seja tranquilo, seja um personagem que seja bom, mas não chame a atenção, eu crio lá um personagem calmo, tranquilo. Se eu quiser um avacalhado, eu boto lá o cabelo do Sasuke, o cabelo... Beleza, tranquilo. Tipo, como o Rafael tá falando, a gente percebeu que a gente puxa um pouco do personagem para nossa característica. Existem tipos de personagens que a gente pode perceber nos jogos. São os personagens no qual a gente representa ele no nosso formato humano, ou seja, passamos a nossa característica para ele, como por exemplo, sei lá, Second Life, ou qualquer outro jogo que você represente bem essas características suas mesmo, coloca o seu cabelo, ou a sua cor do olho para você viver no mundo virtual. Ou existem personagens pré-definidos, que é como você tem League of Legends ou Dota, que são personagens que já estão lá e que possuem características. E essas características é a que você, vamos dizer assim, possui um afeto por elas, entendeu? Vocês aqui têm personagens preferidos? Ou um personagem preferido, um herói preferido para jogar? Geralmente todo mundo tem, né? Vamos lá, um de LoL, por exemplo, e um de Dota. Vou citar logo os dois, porque não tem essa... Para não ter briga. Pronto. Draven é um ADC que as pessoas consideram o mais forte do jogo, entendeu? Mais ou menos, as pessoas consideram um dos ADCs mais fortes do jogo. Então, ele possui características que, pelo fato dele ser um personagem de dano, de alto dano, e ele também ser todo poderoso e ter 2 machados e jogar a ultimate dele lá no outro lado do mapa e tal, as pessoas possuem um afeto por esses personagens, entendeu? E são características que já são predefinidas do próprio personagem. No caso de Dota, vamos dizer que tem o Dota 1, acho que o nome dela é Mordred, no 2 é Phantom Assassin, se eu não me engano. Pronto, é isso. Ela tem um ataque dela, ela dá um blink na pessoa, você dá flash pra lá perto do personagem, e quando você ataca com um ataque crítico, voa uma jarrada de sangue assim no mapa, e isso desperta o interesse do jogador, entendeu? Tem certo tipo de característica de jogabilidade ou até mesmo de afeição do personagem que acaba criando um vínculo de afeto entre o jogador e o personagem, e esse vínculo acaba transportando de forma implícita o usuário para dentro do jogo. E isso é o que mantém, é o que faz a pessoa passar várias horas ou dias, aqui em Campos Party, né, jogando esse tipo de jogos, entendeu? Por terem criado um afeto, ou pelo personagem, ou até mesmo pelo mapa. No caso do Second Life, você cria o seu personagem, e no qual, se você perceber, talvez o seu personagem nem seja tão interessante, mas sim como você age dentro daquele mundo virtual, que muitas vezes é um desejo que você queria aqui no mundo real. E pelo fato de você poder realizar isso no mundo virtual, você acaba querendo passar mais tempo lá dentro, porque vamos dizer assim, realiza mais o seu desejo que você queria fazer, entendeu? Por exemplo, você vai... Vamos dar um exemplo aqui, acho que não dá pra fazer isso. No Second Life, acho que você pode voar. Aqui você não pode. Aí você vai... Claro que você quer ficar voando o tempo todo, então eu vou para o Second Life, vai passar horas voando, que é legal voar. Quem é que não queria voar? Eu queria voar. Por isso eu gosto de ferro, ele voa, eu não vou. Entendeu? Aí por isso, são esses tipos de características que mantém a pessoa ligada ao jogo, que mantém a pessoa inclusa dentro do mundo dos jogos digitais, entendeu? E
mais uma vez, volto a frisar, todas essas etapas são pensadas no desenvolvimento dos jogos. A gente citou aqui o brainstorming, o briefing, as etapas de desenvolvimento como programação, a parte de arte também, e o objeto mais importante, o Game Document, que foi o que a gente citou aqui. No Game Document vai conter todas essas informações, entendeu? Inclusive, essa forma, essas mecânicas, essas características na criação de cada personagem, de cada passo que você dá dentro do jogo, se é que tem passo, se for um jogo de carro, por exemplo, para cada curva, cada objeto no cenário, cada vez são pensadas para atrair a atenção do usuário. Porque é isso que faz o usuário ficar preso ao jogo, entendeu? É um ponto bem importante que nós desenvolvedores, vocês também, se um dia tiverem interesse, futuramente vocês vão ver, se brincar até por osmose mesmo, vocês vão desenvolver essa habilidade de pensar dessa forma, entendeu? Porque, vamos ver assim, imagina que você desenvolve um jogo agora e você não pensa nessas coisas, manter o jogador preso. Pode postar, você vai ver que não vai dar tantos downloads, ou se der vai ter muita reclamação, entendeu? Vai ficar lá, vai ter bastante reclamação, o pessoal não vai gostar, você não vai conseguir segurar a galera jogando, entendeu? Então são pequenos detalhes que fazem a diferença no desenvolvimento de jogos. É bastante interessante quando a gente está desenvolvendo jogos, que é uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando a gente desenvolve o jogo, faz todas essas etapas que a gente fez agora, pensa nessas coisas, e pega o aparelho celular ou o computador, bota o jogo na mão de alguém que nunca jogou na vida. Você vê que a pessoa fica lá jogando. Jogou a primeira vez, daqui a pouco joga de novo, você viu que a pessoa se prendeu ao jogo por alguma coisa que ela viu. Entendeu? Ou seja, o que você aplicou nessa etapa de desenvolvimento fez toda a diferença. Você conseguiu prender uma pessoa a um jogo. E era uma pessoa que nunca tinha visto o jogo na vida, que não viu nem a etapa de desenvolvimento. Ou seja, funcionou aquela etapa que você aplicou, entendeu? Ou seja, esse ponto que a gente abordou aqui agora é um ponto bastante importante, entendeu? Que é a parte do personagem, que o Rafael citou, a parte do feedback, que eu falei pra vocês, que todo jogo tem que ter um feedback, mesmo que seja negativo, embora se for negativo, ele tem que ter um intuito positivo lá na frente. Porque, vamos ver assim, é como uma mulher. Você vai lá, você vai querer ficar perto de uma mulher que você não se sente bem perto dela? Você pode até ficar, mas depois você vai querer distância. Vamos combinar, né? Então, você quer uma pessoa que esteja do seu lado, que seja bom pra você, que lhe faça bem, que lhe faça sorrir. Mesma coisa é o jogo. As pessoas procuram algo que faça elas se divertir, que elas procurem a afeição, que elas gostem de jogar, que elas gostem de ficar ali, entendeu? São esses tipos de coisas que fazem a diferença no desenvolvimento de jogos. A gente falou em criar o seu personagem, beleza. Mas quando eu jogo um jogo que já tem um personagem lá, ou seja, se eu jogar, ou as mecânicas são massa, ou aquilo, ou eu gosto do personagem, eu gosto do mundo que o personagem está incluso. Beleza. Eu tava conversando com meu amigo Gabriel Padilha, velho, quando tá lá predefinido, o que é que me chama a atenção nele? É porque eu queria ser igual a ele. Tem gente que dorme e baba em cima dele, né? O ursinho aqui, né? Aí ele me deu uma luz. Ah, cara, ele deve... Então acho que você deve achar características humanas nele. Beleza. Então vamos falar agora do Homem de Ferro. Homem de Ferro, qual é a característica que vocês mais gostam dele? Henrique. Ele é egocêntrico. Ele é egocêntrico. Massa. Mais alguém? Alguma característica? Ele é inteligente, ele é um gênio. Massa. Agora eu entendi porque ele falou que ele gosta da característica egocêntrico. Ele se identifica com ele mesmo, ele tem muita autoestima. Isso acaba transpondo, como é o nome? Fazendo muitas vezes ele superar as dificuldades, porque... como é o nome? Porque ele se acha foda e... No fim das contas ele acaba sendo foda. Massa. É justamente aí onde eu quero chegar. Ele é um cara, vamos lá, Homem de Ferro. Ele é um cara
que ele é chato, ele é prepotente, ele é o cara, ele é rico, tem uma armadura de ferro que eu não tenho em casa, ele consegue tudo que eu quero e ainda tem uma namorada que eu não tenho. Beleza. Por que eu vou gostar de um cara desse? Ele tem uma namorada, eu não tenho. É bom frisar isso, né? Eu acho que o que faz a pessoa gostar do personagem é ou ela se identificar com a personalidade dela mesma ou algo que ela gostaria de ser. Perfeito. Aí eu vou botar o terceiro ponto nesse personagem. Algo que me comova na história dele. O Homem de Ferro tem todas essas características que a gente falou, mas em algum momento ele mostrou uma parte dele em que a gente se identificou, se comoveu com a história dele. Um exemplo massa pra gente falar é do Snape do Harry Potter, beleza? É o cara que eu particularmente, ninguém gostava dele. Ele era o cara chato, pegava no pé do principal, que era o Harry. Ninguém gostava dele, beleza? Aí, no final da história, a gente vê que ele não era aquele que a gente achava. Todos assistiram tudo de Harry Potter aí, né? Falando da spoiler. Desculpa aí, então, quem não assistiu. Tem um comentário aqui. Bom, comovente por comovente, tem um Batman também que perdeu logo na infância a mãe e o pai. Tem isso chama atenção. Agora, beleza, eu consigo me comover com o jogo, tô falando como usuário. Mas como eu, como desenvolvedor, a gente tá falando aqui como criar jogos, beleza? Mas como eu, como desenvolvedor, consigo colocar aquilo no meu jogo? Como? Dica, alguém sabe aqui? Alguém chuta alguma dica aqui? A identificação com o avatar, né? A identificação com o avatar. Agora, como a gente coloca essa identificação? Se eu colocar o personagem lá, que é um jogo, do zero, beleza. Aí eu vou botar pro meu usuário lá um personagem pré-definido. Ele é um cara chato, arrogante, que logo o usuário não vai gostar de cara. Aí, será que o usuário vai gostar de jogar? Pode ser que sim. Todos começam a jogar o início do jogo, pelo menos. Mas em algum momento do jogo, vai que a gente coloque uma situação mostrando a infância dele. Que ele foi maltratado pelos pais. Que ele se sacrificou por um amigo, mas um amigo acabou morrendo. E ele acabou ficando com aquilo na cabeça. Pô, velho, acabou comovendo. Não foi, velho? Ninguém quer ver uma situação triste num personagem. Principalmente quando você vai ser aquele personagem. Se eu escolhi aquele jogo, eu escolhi aquele personagem. E se eu escolhi aquele personagem, eu tenho que ver alguma coisa que eu gosto dele para poder me interessar, me chamar a atenção no jogo. Beleza? Ou seja, tem uma coisa que tem que ligar o avatar com o meu personagem. Que vai ser o quê? A história, o mundo que eu vou criar no jogo, o ambiente, o clima. E em algum momento eu vou fazer que o meu jogo mostre essas características do jogador. E em determinados momentos aí tem que mostrar aquilo que é o de mais importante no jogador. O Batman, como ele falou, é um exemplo perfeito. Ele tem uma característica firme e forte. Tem um filme lá, né, que ele mostra algo incrível, que é quando ele aceita ser condenado por um assassinato que ele cometeu. Isso para proteger a imagem de fé, que ele acredita lá que ainda vai acontecer coisas boas no mundo ainda, que ainda existem pessoas boas e puras no mundo. Isso é massa, em algum momento ele mostrou. Mas e o que a sociedade via naquela época? Com os boatos, que o Batman era um assassino, né? Mas a gente sabe que aquilo não é verdade, a gente viu que aquilo não é verdade. Ou seja, eu me comovi. O que vai acontecer a partir daquele momento? Eu quero ver o decorrer da história, eu quero ver o que vai acontecer com o Batman, eu quero ver o que vai acontecer com o Homem de Ferro, eu quero ver o que vai acontecer com o Snape, com qualquer outro personagem. Eu vou me cativar no jogo para acompanhar a história do meu personagem, a minha história, a história que eu estou jogando. Beleza? Algo mais? Tem uma coisa interessante que você falou sobre a pessoa que você não gosta, você jogar com ele. Call of Duty, algum desses aí, acho que é Modern Warfare, alguma coisa assim, eu me esqueci qual é. Ele tem um momento que você joga com o vilão.
né, e você sabe a história dele e por que ele é daquele jeito. Aí você joga uma fase, eu não sei se tem mais coisa, porque eu só joguei uma parte do jogo, mas logo no começo mesmo você vê a cena de matando a mulher dele, pessoas que ele gosta, e ele dá uma doida nele, sai dando facada em todo mundo e você controla ele. Né? Você entende o lado também do vilão. Isso é interessante. É bastante interessante, né? A gente tem que entender que quando a gente cria um personagem, quando a gente está criando um jogo que o usuário vai se representar, a gente tem que mostrar ao usuário, tem que mostrar com que ele está jogando, tem que mostrar a história, tem que mostrar o lado ruim, o lado bom, tem que retornar algo para o usuário, beleza? Com licença, eu tenho duas perguntas. Levando em consideração o que você falou a respeito de prender a atenção no jogo, uma das coisas que me prende muito a atenção no jogo é a trilha sonora. Como é que é esse processo de desenvolvimento da trilha sonora de um jogo? Porque, por exemplo, os meus 3 favoritos, que são 2 da Supergiant Games, que é o Bastion e Transistor, e um outro que é da Ubisoft, a Children of Light, eles focam muito nessa questão da trilha sonora. Então vocês que trabalham com desenvolvimento, como é que faz essa questão do desenvolvimento da trilha? Porque tem certas ocasiões que a trilha encaixa perfeitamente naquela situação do jogo e que é algo inédito, não tinha sido criado antes no mercado. Cara, quando nós estávamos nos organizando para essa palestra, a gente estava conversando, teve um momento que eu falei, galera, parou. Eu estou sentindo que a gente está perdendo alguma coisa. Eu estou sentindo que os criadores de jogos não estão se sentindo nos jogos. Para você preparar uma trilha sonora, eu não tenho propriedade para falar de trilha sonora, beleza. Mas se eu tenho um jogo lá para fazer e eu preciso de uma trilha sonora, eu vou entrar no jogo e ver qual a situação, a melhor situação. Eu vou conhecer, pesquisar músicas, toques, ritmos, beleza. Aí chega aquela situação, uma situação de drama, por exemplo. Qual é a melhor música para mim colocar nessa situação? Então, eu tenho um pouquinho de nada mais de propriedade para falar, mas funciona basicamente como cinema, porque a gente tem momento de clímax, tem momento de suspense, que eu vou só dar um disclaimerzinho aqui. Uma diferença básica entre suspense e terror. Suspense é algo que é construído, ou seja, ele vai subindo, tem alguma coisa e ele cai. A diferença do terror, que o terror tá normal, do nada tem alguma coisa, continua normal, do nada tem outra coisa. Esses espaços são exatamente como nos jogos. Por exemplo, quando a gente joga Super Mario, o Super Mario Bros. do Super Nintendo, a primeira fase, a música dela é bem calma. Por quê? Porque você não tem o Yoshi ainda, você não possui a estrela, você possui itens que interferem no seu desenvolver do jogo. No Yoshi Island, por exemplo, quando você pega o Yoshi... Não, eu acho que isso são em todos os Marios. Quando você pega o Yoshi, se você escutar, você consegue ouvir tambores lá no fundo. A música continua a mesma, só que você consegue ouvir tambores que faz referência ao Yoshi que você pegou. Ou seja, toda essa construção é feita igualmente no cinema. Quando você está numa cena de suspense, você coloca uma música muito aguda ou muito grave. Isso você consegue modelar na questão da trilha sonora. Mais ou menos. Só uma outra. Pode fazer. Só para continuar a resposta. É que eu acho que a grande sacada da trilha sonora de um jogo é a questão que, por um jogo ser um universo paralelo, ser algo que você queria estar lá, mas você não está, ele não é só a questão de retratar ruídos, retratar a música, retratar aquele ambiente. Você pode ver, você está jogando um jogo de tiro, como ele falou, Call of Duty, você não escuta só tiro, um prédio caindo, galera gritando. Você escuta outras coisas. Como ele falou, tem sons que lhe permitem pensar que está vindo alguma coisa, que lhe permitem elevar a sua autoestima, que permitem você deixar mais atento. Então acho que a grande sacada, pelo menos de jogos, cinema usa também isso, mas não usa tanto quanto os jogos. Porque jogo é muito mais imprevisível, digamos. Mas eu acho que a sacada é essa, é só não só retratar, mas também tentar trazer muitas coisas de acordo com o som. Uma outra coisa que eu queria perguntar é porque, como eu não sou desenvolvedor de jogo, eu tenho muita curiosidade com relação à parte técnica.
da programação. Então, até onde eu tenho que saber de design ou programação, quais ferramentas eu posso usar, que tem disponível para mim no mercado de forma livre, já que eu não tenho grandes recursos para poder investir no jogo. Certo. Hoje em dia é muito fácil. Muito fácil, é acessível e é rápido. A internet está aí com tudo que a gente precisa, basicamente. Mas se eu te disser que a principal coisa que eu aprendi com isso é que é algo que computador nenhum pode te dar, que internet nenhuma pode te dar, que ferramenta nenhuma pode te dar. Que é justamente o que a gente veio debatendo aqui, mostrando essas etapas. Que é justamente o pensamento. As pessoas, é sua equipe. Então, você precisa de pessoas que lhe passem justamente essa experiência. De pessoas que te mostrem como chegar no usuário e identificar se ele está gostando daquele jogo ou não. Entendeu? Então, a parte técnica é bem tranquilo. Depende só de você. Só basta você querer, você aprende. Mas a grande questão do jogo é justamente essa parte abstrata. Essa ideação. Beleza? Mas tu pode conversar com a gente depois. A gente pode te passar tanto questão de design, som, como programação. Isso é bem tranquilo. Ele estava na frente? Assim, vocês estavam falando de manter o jogador preso, de colocar um enredo envolvente, mas vez ou outra eu vejo que os jogos que mais são baixados, mais são comprados, nesse mercado mobile, nesse mercado que geralmente está fazendo muito dinheiro, eles têm um enredo bem simples, uma jogabilidade muito parecida um com o outro. Então a pergunta que eu queria fazer é assim, existe espaço para inovação nesse mercado? Ou termina sendo algo, você está nadando em um oceano desconhecido, por assim dizer? Certo. Alguém quer responder? Assim, uma coisa que é bem legal. Ninguém tinha pensado, por exemplo, na mecânica de Angry Birds antes de se fazer. Ninguém tinha pensado na mecânica de Flappy Bird do One Touch, que você só dá um toque na tela, é o seu único controle, antes de alguém fazer. A grande sacada do mercado mobile é que quando um faz e faz sucesso, aparecem milhares, milhões de outros iguais. Então isso cria lixos mesmo, que você está repetindo, fazendo mais do mesmo. Você está nadando mesmo em poça rasa. Porque você não consegue... porque tem uma coisa que difere muito de um mercado de console para o mercado mobile. O desenvolvedor mobile, que geralmente é um desenvolvedor indie, que é independente, ele tem, na maioria das vezes, um foco em ter lucro imediato. Então ele quer algo que te vicie, que passe muito tempo, que tu jogue, que ele coloque propagandas, ou então que tu pague $3 para poder jogar aquele jogo. Então ele quer que tu faça um jogo que tu consiga jogar muito e várias vezes. Por isso que esses jogos, ultimamente, que são considerados meio frustrantes, estão em alta. Porque você joga várias vezes ele. Diferente dos jogos de console, mas claro, abrindo exceções. Porque os jogos de console, como você tem um enredo maior, você consegue, que difere os jogos casuais com os jogos hardcore, você consegue ter um desenvolvimento maior do jogo, você consegue acompanhar uma história. Então, o que difere é isso, porque a mecânica do Angry Birds ninguém tinha pensado. A mecânica do Flappy Bird ninguém tinha pensado. Então, é basicamente isso. Quando um cria, outros copiam. Um comentário. Respondeu? Não. Só para concluir, a partir do mercado de mobile, é praticamente toda, se não só uma pequena parte que não é, voltada para jogos casuais. Flappy Bird, essas coisas. Não significa que não tenha, que você não possa pegar um Bastião da vida e portar para ele. Até mesmo, um exemplo que eu posso dar é Hearthstone, que está indo agora para o mercado mobile, um jogo de cartas de computador, está indo para o mercado mobile, já exportaram para iOS e estão desenvolvendo para Android, mas esse mercado tem lugar para inovação. Só que muitas vezes a pessoa eu tô na fila de banco, eu tô sem nada pra fazer, vou pegar meu celular, vou jogar meu Flappy Bird, em 10 minutos eu vou ser atendido. Muita gente hoje em dia tem smartphone, muita gente faz isso. Você na fila de banco, você no intervalo,
Então a tendência do mobile é realmente ser um mercado casual, coisa que você já sabe, que você sabe que o que vai acontecer. Mas não significa que você não possa botar algo inovador e mais hardcore naquele lugar. Tinha uma pergunta aí atrás. Era só um comentário rápido e passando o tempo ele não vai mais comentar. Mas só para fechar essa pergunta, é justamente como eu falei para ele. Esses jogos, a parte técnica dele é ínfima. Fazer um Flappy Bird é muito mais simples do que fazer um jogo de console, um FPS. Esses caras, eu te garanto, eles passaram muito tempo naquelas etapas que a gente falou aqui. Eles passaram muito tempo levando o jogo para a criança testar. Eles passaram muito tempo fazendo balanceamento. Passaram muito tempo fazendo brainstorm. Então é justamente isso. A indústria dos jogos está ficando cada vez mais criativa. E tudo que é criativo leva tempo. Então eu te garanto que é isso. A parte técnica é cada vez mais você tem acesso. Tanto é que existem milhares de jogos para mobile, jogos muito bem feitos e tal. Mas não são jogos cativantes. São apenas uma pequena parcela, né? Pronto, agora vamos para o próximo tema. Certo. Jogo. Os jogos têm uma coisa muito engraçada quanto à essência dele. Porque o jogo, ele não tem nenhuma utilidade para o sistema da vida. Ele não satisfaz necessidades básicas, como sobrevivência e reprodução. O fim do próprio jogo é nele mesmo. O objetivo do jogo de futebol é qual? É fazer o gol. Não tem utilidade nenhuma para o nosso sistema da vida. Claro que para um jogador de futebol isso sustenta ele, então pode ter certas relações com o sistema da vida, porque sempre terá relações com o contexto e tal. Mas em si, o jogo é independente disso. Ele encerra em si mesmo. O objetivo dele é o quê? É diversão, certo? O jogo, ele também não é produto cultural. Ele não é... Como assim não é produto cultural? Ele não surge com a cultura. Porque se a gente pensar na essência do jogo, que é o lúdico, lúdico significa prazer e diversão, a gente consegue encontrar o jogo, a brincadeira, a diversão também entre os animais. Os animais também brincam. Ou seja, os animais também realizam atividades fora do sistema da vida. Eles também querem se divertir, eles também querem ter prazer brincando. A psicologia e a biologia, elas tentam explicar o jogo colocando ele justamente no sistema da vida e ignoram a essência do jogo. Eles tentam explicar ele como o descarregamento de energia do animal, da criança, ou uma distensão necessária, atividades necessárias para o desenvolvimento de certas habilidades que eles vão precisar de acordo com a idade dele. Quando eles ficarem adultos, os animais aí estariam brigando, estariam desenvolvendo habilidades para caça e coisas assim. Só que todas essas explicações, elas ignoram a essência do jogo, que é a diversão. A gente poderia se opor a todas essas explicações simplesmente perguntando: sim, por que da diversão? Por que a criança grita de prazer? Ou por que os animais estão se divertindo? Meus gatos, esses são meus gatos. Eles não podem ver uma bola, eles saem brincando. Não podem ver qualquer coisa se mexendo, eles brincam. Brincam com minhas pernas, brincam comigo. Ou seja, não há objetivo para o sistema da vida nisso. Passa. Certo. Mostrando o jogo como sem ser um produto cultural, existe um filósofo chamado Ruizinha que ele puxa o jogo como elemento presente no surgimento de quase todas as coisas da nossa civilização. Ele seria um motor, porque nós queremos prazer, nós queremos nos divertir, nós queremos ser felizes. Ruizinga põe
o jogo como um motor da civilização, que põe que o direito surgiu com o jogo, que a poesia, a arte, a dança surgiu com o jogo. Nós mesmos relacionamos jogos. Se você pensar, a noção da palavra jogo abrange muitas coisas. Você vai começar a pensar sobre quantas coisas a gente chama de jogo e você não vai conseguir parar. A gente diz o jogo do amor, a gente pode falar o jogo do direito. Na Grécia, antigamente era uma competição entre sofistas, era uma competição de retórica para decidir quem ia ser se o cara ia ser condenado ou absolvido de um caso. Ou seja, não tinha um compromisso que a gente tem hoje com a verdade, com o bem, com a ética. Era mais uma competição. Com o tempo, com o amadurecimento da sociedade e tal, é que a gente vai ter esse compromisso com a verdade, com o bem. Muitas tribos, a gente vê isso direto em filme, quando a gente tem uma intriga entre duas pessoas, eles vão resolver isso com o jogo. Jogar uma moeda, cara ou coroa. Se for coroa, você morre. Se não, a gente vê isso no Batman, né? Também. Um duelo de faroeste, os caras têm uma intriga, bora resolver um duelo, que é um jogo. A própria civilização grega, que é o berço da civilização ocidental, né? Girava toda em torno de uma competição. Os Jogos Olímpicos, o mundo inteiro para ver um jogo de futebol, que foi a Copa do Mundo. O mundo inteiro parou para ver o quê? Para ver jogo. Por quê? Porque a essência do jogo não tem fim útil pra gente. Não tem fim para o nosso sistema da vida. A gente vive por prazer, por diversão. Claro que também tem a ética, o bem. Então, o conhecimento, a filosofia também surgiu com o jogo, onde sábios tinham um diálogo, um perguntando ao outro, se questionando para decidir quem era o mais sábio, e assim eles mesmos evoluírem com o conhecimento deles. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles tentavam explicar a realidade com poesia. Não tinha um compromisso direto com a razão. Eles viam que eles mesmos não conseguiam explicar e eles tinham um compromisso lúdico com a verdade. Eles queriam se divertir, ter prazer com viver, com o mundo assim, com a realidade. Descarregou. O notebook descarregou, pessoal. Desculpa. E nosso tempo está informando que acabou também. Mas pode terminar aí. Mas bem rápido. Certo. Uma coisa muito interessante quanto ao jogo é a atmosfera do jogo. Sendo a primeira coisa, para um jogo é uma atividade livre. Não pode existir elemento lúdico se você vai fazer uma atividade contra a sua vontade. Se é contra a sua vontade, não há como você se divertir com isso. Primeira coisa, você tem que querer jogar. Ou seja, você tem que querer jogar, certo? Então, os caras estão dizendo que o tempo acabou aqui, mas eu tô querendo finalizar com exatamente essa parte da atmosfera do jogo, que é o seguinte: quando você se sente imerso no jogo, quando você está se divertindo, o lúdico ganhou um destaque, você consegue se expressar melhor, você se sente mais livre. E isso é muito importante. E talvez seja por isso que a gente gosta tanto de jogar. Exatamente. Talvez seja por isso que nós passamos tanto tempo jogando. Deve ser porque o jogo nos melhora de algum modo. Isso. Beleza? Nosso tempo acabou, infelizmente.